Primeiro eu queria agradecer o convite da CIMOB, o convite da COP para participar desse evento, esse qualificado evento. Importante trazer o exemplo da região metropolitana Grande Vitória. E com a professora Cíntia, realmente a gente está buscando os 10 itens que vocês colocaram aqui. Eu vou tentar abordar, inclusive até mudando um pouco aí a apresentação, para a gente poder entender o que foi implantado lá e que tem realmente sinergia com todos os estudos que vocês fizeram aqui. Claro, cada um tem uma particularidade do seu estado, uma realidade das regiões metropolitanas, mas dá para a gente trazer bastantes exemplos aqui no caso da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, apresentar, e no meio da apresentação eu vou citando os exemplos, aquilo que foi até falado na apresentação da Richelle, agradecer a Richelle, a Cíntia e o Gleito, para a gente poder ir abordando os temas. Tá bom? Como o Gleito falou, sou Fábio Damasceno, sou secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura Urbana do Estado do Espírito Santo, e hoje também estou como presidente do Conselho Nacional de Secretários de Transporte de Mobilidade, de Transporte e Mobilidade. Bom, só para situar um pouquinho, a nossa região metropolitana, que a gente chama do Sistema Transcol, o Sistema Transcol engloba o Sistema de Transporte Público da região metropolitana, é o nome do sistema. São 7 municípios, 2 milhões de habitantes, então não somos mais uma região metropolitana tão pequena assim, vamos falar, somos um estado, porque na região metropolitana lá já corresponde a mais de 50% da população do estado do Espírito Santo. São 26.400 viagens por dia, mais de 610 mil passageiros. Nós já superamos, eu não gosto muito desse termo, mas nós já superamos os números pré-pandemia. Então esse número ele já é superior ao número de pessoas transportadas em 2019. Então nós já atingimos esse índice. Eu não gosto de falar isso porque, na verdade, eu não gosto mais de falar de pandemia. Acho que o transporte público, qual é a realidade hoje do transporte público? O que a gente precisa fazer hoje com o transporte público? A gente fica pensando no passado, o que aconteceu entre 2015 e 2018, foi a crise do transporte por aplicativos, que derrubou a nossa demanda significativamente. Agora teve a pandemia. Então, agora qual é a nova realidade? Nós temos essas pesquisas importantes para a gente saber o que a gente precisa adaptar o nosso sistema para a nova realidade de transporte das nossas regiões metropolitanas e como atrair mais usuários para esse sistema. São 10 terminais e nós temos a integração temporal e tarifária, eu explico um pouquinho mais na frente. A frota 1.800 ônibus, a Shelley falou da redução de frota. Nós começamos, no primeiro mandato do governo, falando em 2014, fizemos a licitação para 1.500 ônibus em operação, recebemos novamente, porque a gente saiu do governo e voltou em 2019, uma frota de 1.300, que foi essa crise dos aplicativos, e hoje temos uma frota de 1.800. Então, na verdade, lá no estado foi o contrário. A gente hoje tem uma frota superior ao que nós tínhamos em 2014, dado alguns fatores, principalmente de investimento do poder público no sistema. Então, eu falo que não é uma realidade diferente do Espírito Santo do Rio de Janeiro. Hoje nós já estamos com 900 ônibus com ar-condicionado, 50% da frota já tem ar-condicionado e nenhum ônibus desde 2019 não entra no sistema que não seja com ar-condicionado sem cobrador. Então nós fizemos toda a retirada dos cobradores, os ônibus já nem com posto de cobrador já não vem mais, e aí veio o sistema de bilhetagem novo, enfim, veio todo um processo. Eu estou contando uma história desde 19, tá? Então é uma história, e eu estava até pensando aqui, e o importante foi a continuidade. Então, apesar de ser muito tempo, mas eu fui secretário do primeiro mandato do governador Casagrande, de 11 a 14, perdemos a eleição, nós ficamos 4 anos fora, voltei em 2019, estamos até hoje. Então é uma continuidade do trabalho, existe uma uniformidade do trabalho de mobilidade, não se faz mais em 1 ano, em 2 anos no mandato, tem uma sequência. Eu acho que um dos fatores é essa sequência de ideias de lógica dentro do caminho de evolução do sistema de mobilidade. Hoje o nosso sistema inclui praticamente podemos chamar 3 modos. O ônibus, claro, o mão na roda é o sistema de transporte de cadeirantes, que ele é gratuito, então é um sistema de transporte que agora a gente vai até fazer algumas adaptações para um on-demand, a gente deve fazer umas alterações, vamos listar agora, e o aquaviário que entrou recentemente no ano passado, nós também lançamos o sistema aquaviário integrado. Além da ciclovia da vida, eu vou explicar, tem outras ações no sistema. Para trazer um pouco da pandemia. Então a pandemia a gente teve o aumento do custo do combustível, o que foi feito? Só para trazer um exemplo. Nós fornecemos todo o combustível para o sistema de transporte público. Então a Secretaria adquiriu diretamente da Petrobras o combustível. Então foi sempre durante 1 ano e meio, nós adquirimos 100%. Para quê?
para manter a frota em operação. Porque tinha uma pressão da população e da imprensa, onde a gente precisa ter o famoso distanciamento social. Então nós fizemos 2 investimentos basicamente. A informação de lotação do ônibus, depois eu mostro para vocês um sistema que funciona lá, e a compra do diesel. Fora as outras ações, enfim, aí é uma lista a gente tinha 40 ações na pandemia. Mas o fundamental foi a questão direta. Primeiro, eu tinha redução de custos, porque o imposto era mais barato pelo Estado comprando diretamente. Eu fazia concorrência entre a Petrobras e várias a cada 3 meses, quando vencia o contrato emergencial. A gente fez compra direta. Enfim, a gente tinha várias vantagens. A empresa não entrava como receita esse valor e ela não pagava imposto, ela não pagava os 5% da empresa gestora da tarifa, então a gente foi reduzindo os custos do sistema. Subsídio, o cálculo era por passageiro, nós já invertemos para por quilômetro, é o mais justo para o empresário, é o mais justo para o Estado, desde que nós tenhamos uma empresa pública de gestão do sistema forte. Então a gente tem que ter, são os 2 lados que você tem que ter, porque quem faz a programação é a nossa empresa, a Seturg, que é a empresa pública que faz a gestão e faz a programação do sistema. E o operador, ele recebe por aquilo que ele roda, efetivamente todo monitorado. Ele recebe, é justo ele receber. Só que aí a minha parte política, eu estou tranquilo, porque se eu precisar botar a minha, independente se ele está rodando cheio ou vazio, depende da ação política, daquela que o transporte ele é político também, tem atendimentos prioritários e atendimentos políticos, que você tem que fazer, muitas vezes sai uma comunidade, você não tem como botar o ônibus, você tem que colocar para atender aquela determinada comunidade. Então o serviço por quilômetro, ele é efetivamente, então a gente assume a diferença entre o custo da operação e da receita, pagando por quilômetro. Hoje nós temos zero de dívida, então o sistema de transporte, o Transcol não tem dívida nenhuma com os empresários. O transporte municipal versus metropolitano, né? Nós definimos que nós tínhamos que transformar um sistema num sistema único metropolitano. Não existe mais transporte urbano municipal na Grande Vitória. É um sistema único, a Secretaria de Mobilidade é a gestora de todo o sistema de transporte da região metropolitana, junto com a Seturg, que é vinculada junto ao DR. Inclusive, nós, em dezembro do ano passado, assumimos a gestão, acabou com o contrato da concessão da terceira ponte, quem de lá conhece, e nós assumimos também a operação da terceira ponte. Nós tivemos a Seturg Rodovias, e hoje ela faz a gestão e operação e tiramos o pedágio. Aí aquela inversão, pedágio urbano ou não aumentou em nada a demanda por automóvel. Por quê? Aí eu vou explicar primeiro porque implantamos a faixa exclusiva, implantamos a ciclovia da vida, implantamos o aquaviário. Então, o que a gente percebe, aumenta um pouco lá, como as distâncias são curtas, as pessoas fazem mais viável. Hoje ele pode ir almoçar em casa e voltar, tal. Mas em quantidades das pessoas migrarem para o automóvel, isso não alterou, e retiramos o pedágio da terceira ponte que vai até Guarapari. Nós retiramos e hoje nós também tomamos conta da concessão, da operação desta rodovia e mantivemos o mesmo padrão de operação de uma concessionária. Porque também chegamos à conclusão, só um parênteses aqui. Quando eu fiz a conta com o governador, fiz a conta para ele, falei, governador, para cada R$1 da tarifa do pedágio de Guarapari e de Vitória, 50 centavos eu estou cobrando a população só para deixar a estrutura de pedágio de pé. Isso não tem sentido. 50% do valor do pedágio corresponde à estrutura para cobrar essa pessoa. Então, assim, era que é falta de tecnologia dos pedágios, você não tem um sistema tecnológico que você é muito manual. O pedágio ele é manual, ele custa caro. Então, essa foi uma das conclusões também que nós chegamos para a retirada desse pedágio. O FIFO é um exemplo, algumas coisas mais modernas são ser adquiridas, mas nesse sentido não caberia, não tem sentido você manter um pedágio por esse valor. A tarifa atual, só para situar, 4,70. Nos últimos 5 anos ele teve um reajuste de 25% da tarifa. Tarifa não ganha e não perde eleição. Isso a gente tem que levar para os governadores, para os prefeitos. Tarifa zero, para mim, é a maior bobagem que existe. Tarifa, não aumentar a tarifa é a maior bobagem que existe. Tá? Não ganha. Em Brasília eu fiz 70% de aumento da tarifa, não foi por isso que perdeu. Tem outras, você pode aumentar no primeiro e segundo ano, segura, vai pela inflação. Então a gente foi pela inflação. Mesmo assim, aumentamos 25%, no mesmo período 32% foi a inflação e 41% o aumento do salário mínimo. Então você mostra, inclusive, para a população que a tarifa está
ela comprime menos o salário mínimo. Essa comparação é interessante. Você está subindo um pouco mais o salário mínimo e subindo um pouco menos o custo do transporte público. Mas tem que ter, tem que ter. E o subsídio, que em 2018, ao fim do governo anterior, de outro governador, ele era de 60 milhões, só que ele deixou uma dívida de 360 milhões. Não adianta, eu estou falando que é uma auditoria feita pelo próprio governo anterior, tá? O de anterior do anterior, não, porque ele já está no segundo mandato, no terceiro mandato. Então ele deixou uma dívida de 360 com 60 milhões subindo por ano. E que hoje nosso subsídio é de 350 milhões, mas tem uma coisa aqui embaixo. O Sistema Metropolitano de Transporte Público está sem dívidas. Então a gente não tem. Precisa fazer, tem um reequilíbrio, a gente vai fazer agora, é um reequilíbrio mais pequeno, é ajuste por causa de imposto, pandemia. Na verdade, basicamente esse reequilíbrio que eu tenho que fazer é mais por causa do consumo do diesel, por causa do ar-condicionado. A gente implantou 50% da frota e não fez essa correção. Basicamente é isso. Eu quero fazer umas correções de tecnologia, de cursos de tecnologia, de bilhetagem, tem umas coisas que tem que fazer e botar dentro do custo. As empresas têm que sentir que o custo que ela está lá é real. E o sistema ele tem que ser real ao longo de todos os anos, dos 20 anos. Eu não posso pensar só no mandato do governador Casagrande. A gente precisa dar essa sequência. Uma das coisas que falaram bastante, nós temos um sistema de gestão de operação por GPS e vídeo monitoring da frota e dos terminais. Falou-se muito em segurança. Nós estamos neste momento agora, além do rastreamento e de informação, nós estamos instalando um sistema de biometria facial dentro do transporte público. Esse sistema é vinculado à Secretaria de Segurança. Ele é fora essa questão de biometria facial de bilhetagem, de câmera, assim. Vou falar agora, eu falo como empresário. O empresário não gasta dinheiro com algumas tecnologias, porque também não tem retorno da própria tarifa. Mas tem tecnologias que são importantes, custam caro, mas são importantes para a gente implantar. A biometria facial é independente do sistema de câmeras dos ônibus, que são bem ruins, tem alguns bem ruinzinhos no Brasil como um todo, não se investe muito nisso. Mas nós fizemos um sistema agora, que a gente chama de biometria facial embarcada. Ela tem dois objetivos, vão ser câmeras. Vou passar aqui para vocês. Então é uma ferramenta que a gente chama de People for Mobility, que ela reconhece a face da pessoa, é um software israelense, e ele é ligado à Secretaria de Segurança, e se a pessoa estiver dentro daquela, você pode ter várias listas. Lista de desaparecidos, listas de procurados, listas, enfim, N listas da Secretaria de Segurança. Você em tempo real, tá? Em tempo real, você tira a foto, manda a foto para a Secretaria, já lê no sistema e informa. Se essa pessoa negra está na lista negra, informa a posição do ônibus e o horário onde o ônibus está. Então a gente manda direto para a Secretaria de Segurança e aí a Secretaria de Segurança vai fazer todo o procedimento necessário para isso. Por quê? Porque lá no estado, o único índice que aumentou no ano passado foi o aumento do roubo do transporte público, no transporte público. Então hoje o roubo de celular, isso virou rotina muitas vezes, e aqui não deve ser diferente, principalmente nas linhas mais longas. Então nós implantamos esse sistema vinculado diretamente à Secretaria, e o sistema também monitora a evasão de receita. Então a gente também quer monitorar as evasões de receita. Então, quando a gente fala, no caso de pessoas procuradas ou consideradas perigosas, alertas, aí automaticamente você manda a posição e a imagem da pessoa. Um software israelense, até fotos de 40 anos atrás você consegue reconhecer, se a pessoa tem que botar com óculos, é padrão Polícia Federal, é padrão FBI, é padrão, tem que ser câmeras de padrão elevado. E aí fizemos um sistema que é uma solução, que é um sistema que tem várias câmeras dentro do ônibus, mas uma faz a biometria. As demais ficam com os empresários fazendo as gravações em uma resolução maior, porque nós, inclusive, tivemos um processo do Ministério Público e da Polícia Civil, que eles pediam as imagens para as empresas, e as imagens vinham com pouca qualidade, a qualidade é muito ruim. Então não existe essa preocupação. Então as investigações ficavam ruins. Então agora nós botamos um sistema que a polícia também possa acessá-lo e ter essas imagens para fazer as investigações de uma forma mais rápida, mais correta. Mas o importante aqui, nesse caso, é o reconhecimento facial e a evasão de receita. Eles estão implantando agora, a gente está implantando com 30 carros, a gente deve chegar em 600 carros em um mês. Então para este ano nós vamos fazer 600 carros. E também por estatística, não necessariamente você precisa ter toda a frota, porque a frota ela gira em todas as linhas. Então, a princípio, estamos começando com 600, em torno de 40% da frota, a gente quer ver se depois instala em 100% da frota. Bom, a renovação, como eu falei, nós fizemos 900 ônibus, né?
na modernização. Implantamos uma nova frota com 900 ônibus com ar-condicionado. Está chegando agora os Euro 6 desde o ano passado. Esse ano a gente recebe mais 150 Euro 6. E implantamos um novo sistema de bilhetagem. Lá a gente tem dois tipos de integração: a integração temporal e a integração física. Lá a gente só tinha integração física, que era nos terminais, os terminais eram gratuitos. Só que quando a gente assume todo o sistema de transporte, passamos a ter a necessidade de ter integração temporal, senão ia ter que botar vários terminais, inclusive em Vitória, que não cabe. Esse eu conheço, Vitória não tem como fazer. Então fizemos a integração física, o sistema permite. Então nós temos dois tipos de integração funcionando na região metropolitana. Também em relação ao cartão GV, que é o bilhete único metropolitano, 100% acessível. Eu acho que esse é um dos grandes sucessos. Você pode pagar em Pix, pode pagar débito, crédito, não no ônibus. Você faz a recarga, porque tem uma questão de fraudes, então você faz a recarga por 5 tipos de aplicativos. A gente deixou o sistema aberto, porque muitas vezes as empresas de bilhetagem, elas querem monopolizar a compra dos créditos. Então a gente não deixou. Então assim, o Banco do Estado faz, a gente tem mais o PicPay, Recarga Pay, enfim, se algum banco aparecer e quiser fazer a recarga, está liberado, faz a PI, faz o acordo e ele pode fazer a recarga. Então, você faz 100% da recarga online, não precisamos nem mais do cartão, já com o QR Code você já consegue entrar no sistema e o QR Code também permite a integração. Então, a gente já tem um sistema amplo de acesso. Isso é única, você paga uma tarifa, você roda 100 km. Não é porque a tarifa é única, você paga uma tarifa, você roda 100 km, mas você evita, por exemplo, o clandestino. Se ele está com a viagem inteira lá comprada em cartão, que o dinheiro não é físico, ele não tem por que pegar outro ônibus, ele não tem por que pegar outro ônibus, ele já pagou aquela jornada dele. Ele não vai pagar 2 jornadas. Porque muitas vezes até o clandestino tem que pagar 2 jornadas. Então ele não vai pagar aquilo. Então ele de posse, o cartão deu posse para as pessoas. Eu acho legal as pessoas, quando a gente vê as pessoas com crachá. É o crachá do cartão do ônibus. Então quem tem o cartão, ele tem o crachá. O aplicativo, acho que a informação do usuário, gente, é fundamental, a gente tem que informar o usuário. Então nós temos um aplicativo desde 2019, o ônibus GP, você faz a aquisição, você faz o tempo real, então você estabelece o tempo real. Isso praticamente hoje, praticamente todos têm. A gente só tem a diferença, a gente informa se o ônibus é com ar-condicionado, se o ônibus tem Wi-Fi, que tipo de ônibus, então você tem elevador, claro que lá todos têm. Mas a gente tem essas informações também, né? Você pode fazer o cadastro. Então a gente tem uma série de informações no aplicativo, e agora a gente está transformando esse aplicativo, a gente deve transformar provavelmente ele vai chamar MobGV, porque a gente está incluindo as ferramentas do Aquaviário, a gente está fazendo um aplicativo de mobilidade, não é mais um aplicativo do ônibus. E aqui do lado, essas imagens, ela é um sistema que a gente chama Inbus. É um sistema parte do sistema de monitoramento. Ele tira uma foto daquele horário, entre os pontos, e uma inteligência artificial faz a contagem, faz a densidade. E informa para o usuário se o ônibus está cheio, médio ou vazio. Então você consegue ter essa informação, e com o poder público a gente tem tempo real entre um ponto e outro, como é que estava a densidade daquele ônibus. A gente técnico, às vezes tem alguma gente peca pelo excesso. Se não tiver contagem na porta da frente e de trás, não dá para fazer. Hoje, inteligência artificial dá. Se você tirar uma imagem de um trecho do ônibus no meio, ali já corresponde praticamente a 100% do ônibus. Você consegue fazer estimativa, então a gente tem. Inclusive, acho que ontem, saiu no Diário de Transporte, umas cidades aqui da Baixada Fluminense estão querendo que empresas façam um sistema desse, mas que informem ao usuário a lotação do ônibus. Só que é com um botão, o motorista vai ter que, parece que, isso aqui é automático, ele não tem interferência de ninguém. Ele informa. A gente teve um pouco de resistência às empresas, ficaram um pouco resistentes, mas falou, não, aqui não tem, essa informação tem que ser dada ao usuário. Se está cheio, é um erro nosso do governo, porque a gente tem que gerenciar melhor as nossas linhas. Não, a culpa não é da empresa. Então, quando o poder público também assume isso, fica mais fácil passar isso para a população. Então, assim, a gente enfrenta bastante a população com essa questão de lotação, da percepção deles em relação à lotação. O Aquaviário, implantamos o Aquaviário também a gente trouxe um padrão, como se fosse um ônibus do Transcom. Mesma cor, mesmo padrão, sem passageiros, ar-condicionado, o mesmo sistema de bilhetagem, não paga nada para usar, é 100% subsidiado, tá, o Aquaviário. Nós estamos com 3 embarcações, está chegando a 4ª agora, esse mês. Estamos com 52 viagens diárias,
do Aquaviário ligando Vitória, Cariacica e Vila Velha. São as 3 cidades ali que passam o canal de Vitória. Tarifa zero, mas ela é integrada, né? Justamente para também não ter... Ela é tarifa zero do Aquaviário, mas se você só usar o Aquaviário, você paga uma tarifa do Transcol, 4,70. Se usar o ônibus... e uma coisa, a gente subsidia 100% para não ter conflito com a empresa de ônibus. Toda a tarifa, se ele pega o ônibus do Aquaviário, ela é para ônibus. A individual vai para a Seturb, como se fosse a gestão. Então a gente não tira a tarifa do ônibus, a gente paga 100%, é uma prestação de serviço, em torno de 40 milhões a operação por ano do Aquaviário. Então ele é a parte se a gente for botar o subsídio já está em 400 milhões, porque o Aquaviário entra nele. Além disso, os ônibus elétricos, claro, estamos com operação com 4, e já saiu o resultado da semana passada, estamos com uma operação financeira de mais 50 ônibus elétricos. Eu quero começar devagar essa questão do ônibus elétrico, é uma coisa ainda... A gente tem que tomar cuidado, a realidade é boa, mas não é tão boa assim. O carro custa o mesmo preço, o ônibus custa 3, 4 vezes mais, né? O empresário sabe o que significa. As baterias vão evoluir muito daqui para frente, então se a gente vai com muita sede, nós podemos ter problemas. Os carregadores também são caros. As cidades não têm infraestrutura para carregador, não tem, pode ir onde for. Por exemplo, meus terminais tive um problema para comprar 2. Porque eu não tinha 380, eu não tinha trifásico nos terminais. E a EDP, a empresa, não dividia 2 relógios, então isso era um problema para nós. Então a gente tem que entender o que significa. Eu falei, não compro nenhum ônibus antes de implantar o sistema de recarga. Então a gente está trabalhando no reequilíbrio, vai entrar, inclusive, a gente quer uma forma de subvenção para as empresas. Então, por exemplo, nosso contrato lá é 9% do capital, sobre a frota. A gente vai injetar 2.300 por ônibus e o empresário injeta e corresponde ao ônibus padrão. E ele continua recebendo daquele valor. Então não interfere no contrato e o governo também ele faz a compra desses ônibus elétricos. Mas a recarga fica com o governo. Por quê? Porque se eu faço recarga no meu CNPJ da secretaria, eu posso no futuro instalar as usinas fotovoltaicas em qualquer lugar do estado e eu faço o débito. Se fizer nas empresas, eu não consigo fazer isso. Aí elas têm que fazer 100% tudo. Então tem uma jogada, então a gente quer... E aí eu tiro da planilha os 25% do diesel. Você tira da planilha os 25% do diesel, que aí tem um monte de custos, né? Não só o 25%, né? Tem os impostos. Vários textos, eu tenho 5% da Seturb, que entra como, não entra mais como receita. Esse valor você faz... Bom, os terminais, a gente fez uma reformulação, mas agora nós estamos contratando uma ata, vamos fazer uma reforma geral dos terminais. É o que está faltando fazer, realmente o terminal precisa. Essa infraestrutura precisa, a pessoa tem que se sentir. A Richard falou isso, né, os abrigos, os terminais. Então o terminal é o primeiro contato dele com o sistema de transporte, quase é o maior contato. E esse impacto tem que ser muito bom, essa confiabilidade no terminal. Você tem informação, tem o acesso pelo cartão, tem um ônibus novo, tem os trajetos, mas você precisa do terminal, faz parte desse processo. Novas obras, então a gente já estamos agora com uma implantação, estamos fechando a licitação de 12 km de corredor exclusivo de ônibus, tá? Nós também demos um passo atrás, essa questão BRT também eu acho um pouco complicada, já administrei BRT Brasília, já vi outros que acabaram. Não adianta vir do Serialport, estação fechada, ar-condicionado, bilhetagem, isso, aquilo, é porta, para cada estação são 10 portas que só dá problema, o custo, o OPEX, o custo operacional fica muito caro. Então a ideia é a seguinte, é a transformação de grandes abrigos de ônibus estruturados, com as portas à direita para a gente também não substituir frota, não onerar o sistema com substituição de frota desnecessário, porque a gente já está renovando, usa a porta à direita com estações e estações abertas, com a cobrança, porque entra mais rápido, metrô, não. Tem algumas. O importante para a gente é ganhar velocidade. No meio do percurso, se a gente ganhar velocidade de 12, 14 para 20, 25 km por hora, é aí que a gente vai ganhar. Então, essa questão da gente criar uma estrutura, cada estação sendo terminal, o OPEX fica muito alto e depois do porto, como poder público, a gente não consegue manter. São licitações intermináveis, são brigas de concessões intermináveis. E assim, eu já vi, presenciei Recife, que foi abandonado, Brasília nunca conseguiu operar o BRT de Brasília. Todas as portas ficam abertas. Então o custo da estação também é muito caro. Então, ele tem que ser o prático e objetivo. Nesse caso é o corredor no canteiro central, mas na verdade é uma adaptação
da faixa exclusiva, mas com uma estrutura melhor de abrigo, de monitoramento, de câmeras, tudo isso. A gente implantou a ciclovia da vida, isso é um exemplo importante, a gente tem lá a terceira ponte, já conheceu, Luiz? Então nós implantamos a ciclovia da vida, na verdade a terceira ponte ela é semelhante a Niterói, guardada as devidas proporções. A Niterói tem 14 km, né? 13. Nós temos 4 km de ponte. Ela tem a mesma estrutura da Rio Niterói, é uma imitação da Rio Niterói, foi feita na mesma época. Nós tínhamos muitos suicídios, eu acho que aqui também tem, a gente tinha muito, fechava a ponte, então a gente começou um processo de avaliação, em vez de fazer barreiras de proteção que vendiam alguns problemas que foram por causa da pista do convênio, tem algumas particularidades, nós resolvemos implantar um sistema que a ciclovia está abaixo da rodovia, acho que aqui na ponta esquerda dá para ver, ela está abaixo da ponte, 3 metros abaixo, 3 metros de largura, a gente desde agosto de 2022, desde a implantação dela, que a gente inaugurou em agosto de 2023, mas desde quando nós fechamos a concretagem dela, nós não temos nenhum suicídio. A gente, em agosto desse ano, a gente fecha quase 2 anos sem suicídio e a gente tinha algumas dezenas por ano aí por mês. Então, foi um trabalho importante. E, paralelo a isso, a gente implantou uma ciclovia de 4 km que liga Vitória a Vila Velha. As empresas não param de vender, estão vendendo muito aquela bicicleta assistida, aquela mobilete da Caloi. Então tem várias, então, as pessoas, tem gente, Tribunal de Contas do Ministério Público, que mora em Vila Velha é uma cidade de dormitório, eles trocaram o carro pela bicicleta assistida. Então essa foi uma troca que também não deixa de ser um sistema alternativo sustentável de transporte. É de baixíssima capacidade, você está adotando, são outras premissas de um trajeto curto, que também é válido que a Leste First Mile é um trajeto curto que você estabeleceu nela. Paralelo à ponte, a gente fez a ampliação da ponte para 3 faixas por sentido, então a gente ampliou 60 centímetros de cada lado e implantamos uma faixa exclusiva. Essa faixa exclusiva ela é para ônibus, caminhão, veículos em atendimento de polícia, bombeiro, ambulância, caminhão pequeno, porque ela pode ser um caminhão pequeno, de 15 toneladas. E moto. Por quê? Porque na subida da ponte tem uma rampa de 8%, 5% a 6%. A gente tinha muito conflito entre o ônibus, a moto e o carro. Isso me criava um gargalo. Quando a gente segrega, a moto tem que ir para a direita, o ônibus vai para a direita, o caminhão vai, porque são os veículos mais lentos na subida, eu dou mais vazão para o automóvel com 2 faixas. Então nós deixamos 2 faixas para o automóvel e uma faixa para moto. É a primeira faixa exclusiva que a moto pode usar. E táxi também. O táxi é o serviço público, os municípios podem usar também a faixa. Ele está segurando o van escolar, porque a van escolar ela começa como van escolar e vira clandestino logo. Então não tem isso. Então a gente tem um sistema, nós já reduzimos em 40% os acidentes de motociclistas na ponte. Então para a segurança, para a saúde pública, ela é fundamental esse processo. É ali que a gente chama de linha verde, né? Então a gente passou, claro que hoje a gente tem uma fluidez muito maior, a gente tem ainda, na verdade sim, a gente não tem condicionamento. O horário de pico diminuiu muito. Se nós não temos nenhum acidente na ponte, ela flui normalmente, é normal hoje, 6h30, 7 horas, 7h30 da noite, não ter mais nenhum congestionamento na terceira ponte, por isso que durava 2 horas, 2h30. E o transporte público, as linhas mais longas, a prioridade, com a faixa exclusiva, tem linha que ganhou 40 minutos. Então de meia hora, chegou até 1 hora com as linhas mais longas de tempo que ela ficava presa nesse trânsito. Então imagina 40 minutos a pessoa ficar longe dos congestionamentos. Também fizemos viaduto, complexo viaduto de Carapina com ciclovias, com priorização do transporte público. E esse é um outro que é o Portal do Príncipe, que é o que a gente chama de mobilidade mais humana, né? Nós fizemos um sistema de transporte, ampliou a área para o automóvel, para o ônibus, nós ampliamos em muito a área para a população. Então criamos praças, criamos áreas de lazer, que a gente chama de Portal do Príncipe, perto da rodoviária de Vitória. Então virou uma área, inclusive a gente tive informação que a gente ganhou um prêmio nacional no IAB sobre uma ODS 3, que é melhoria social, convívio urbano, que a gente chama de mobilidade mais humana. Porque assim, a gente está acostumado a projetar, vou fazer um corredor de ônibus, eu faço um corredor de concreto e acabou, não tem interesse, dividiu a cidade. Se o viaduto dividiu, ninguém está preocupado com isso. Aquele corredor ninguém mais atravessa, ninguém faz. Não. Aqui nós fizemos um sistema de uma praça, ali era uma área abandonada, nós desapropriamos e fizemos uma área de convivência da comunidade do entorno e dos empreendimentos que estão lá no entorno. Então o carro dá passar, porque o carro passa, ele nem olha aquilo ali, mas a comunidade, a região precisa.
Você tem uma ideia, essa praça que a gente não tem um morador de rua, não tem pichação, não tem nada. As pessoas estão cuidando da praça, dessa área de lazer, uma área gigante, uma área grande mesmo. Tem skate, campo, então isso mostrou que uma mobilidade ela pode ser mais humana nos seus aspectos, sem perder o interesse público da priorização do transporte público, né? Então a gente precisa ter também essa integração. Também implantamos um sistema que a gente chama de transporte mais sustentável, a gente pegou um prêmio em Barcelona no ITT, que aí é uma parte da sustentabilidade que tem a ver com as empresas, dentro da porta da garagem das empresas. São treinamentos específicos, avaliações específicas das garagens, adaptações das garagens às realidades de sustentabilidade. Área de abastecimento, coleta seletiva, plano de gestão de resíduos sólidos, retirada de papel, treinamento dos motoristas, de todos os colaboradores, readequação de áreas de pintura, enfim, é um processo muito amplo, engenharia logística reversa, por exemplo, para pastilhas de freios, os filtros de óleo. Vai para a garagem, muitas vezes as empresas, elas descartam o filtro como contaminado. Se você separar, você tem como reciclar parte dele. E as empresas pagam por quilo, por tonelada. Esse é um problema, e não percebe esse custo, é por tonelada o contaminado. E tem os bonzinhos que falam, não, eu levo o teu contaminado de graça, mas eu levo o teu óleo. O óleo você paga R$2 o litro. Então foi um processo implantado dentro das garagens. Se não fosse, claro, as empresas para isso, a gente não teria esse sucesso, mas é muito bacana. E o treinamento também, por exemplo, de motoristas com kit de mitigação, de saber quando o ônibus estiver vazando óleo, o que ele precisa fazer, como ele precisa proteger aquela área. Então isso também é importante. Então é um trabalho bastante bacana de treinamento de todos, mas aí é da garagem para dentro. É da porta da garagem para dentro, não é da porta da garagem para fora. E não só fornecer ônibus elétrico, eu acho que não é. Ônibus elétrico e painel solar não, aí é o greenwashing. A gente precisa fazer todo esse trabalho da cadeia do sistema de transporte público, que é fundamental. E aí com isso a gente fecha essa questão que a gente fala do mobility, as asserts, aquela sigla, então a gente tem todo um sistema, né, funcionando em torno do usuário, o usuário como o grande interlocutor, esse meio, a gente oferecendo várias, você tem oferta de sistema, e não assim, você usa o ônibus, não, você pode escolher, você tem a opção do ônibus, você tem a opção da aquaviagem, você tem a opção da bicicleta, você pode usar o carro, mas você tem que usar o carro em determinados períodos, determinados trajetos, como por exemplo, nós lá não tem um terminal que tem estacionamento, a gente agora tem que botar os terminais de estacionamento para quê? Ele pode fazer dentro da cidade dele aquele trecho de carro, mas ele pega o transporte mais rápido, que é o mais sustentável e mais barato, que o ônibus ainda é o mais barato. É ilusão dizer que o ônibus ainda é o sistema mais barato e mais sustentável. Não tem como, não tem outro tempo. Se você for de gasto de energia, de sustentabilidade por passageiro, aí não tem nem comparação. O ônibus ele é muito mais do que qualquer sistema. Estou tirando o metrô elétrico, estou falando em comparação com o automóvel e a moto, né? Então a gente precisa adotar esses terminais para isso, para a gente poder segregar e oferecer, ter uma experiência de viagem melhor para aqueles usuários. Por isso que você consegue recuperar o passageiro, você consegue trazer, não é nem recuperar, eu preciso trazer, tem aquele passageiro que saiu, mas tem um passageiro que nunca veio. Tem aquele passageiro que nunca veio. Então, como é que eu trago aquele passageiro que nunca veio? Nosso potencial é esse, porque tem aquele que nunca vai sair do sistema, ele não tem possibilidade de sair do sistema. Essa é a realidade do Brasil. Não tem aquele que nunca vai sair. Então a gente tem um passageiro cativo. A gente tem aquele que oscila conforme a crise, ele vai e volta. Só que aí tem aquele que nunca usou o sistema, e que eu falo que é a mesma coisa que a gente perguntar para cá, fazer uma pesquisa, como é que está a saúde no Brasil? Todo mundo falando uma porcaria, mas todo mundo tem plano de saúde. Como é que o sistema de transporte? Todo mundo falando porcaria, mas todo mundo está de carro. Então a gente precisa mostrar que esse sistema pode ser eficiente para todos. Ele tem que ser atraente para toda a população. Então a gente fecha com a renovação da frota, com a melhoria da jornada do cliente, os ônibus elétricos, a faixa exclusiva, uma mão na roda, que é o sistema de transporte de pessoas com deficiência, ele é gratuito. O cadeirante lá no estado, ele é gratuito, ele não é cobrado. Então o cadeirante tem direito a esse sistema porta a porta. A gente agora vai melhorar um pouco ele. O aquaviário, a gente adotou alguns abrigos, já estamos fazendo testes para abrigos de ônibus inteligentes, com Wi-Fi, com câmeras, monitorando, igual a gente monitora no terminal, isso traz segurança para o usuário.
a questão da mobilidade dos cartões, enfim, foi um processo, na verdade foi e está sendo um processo de requalificação do transporte público da região metropolitana, passando muitas vezes pela autoridade metropolitana, porque a gente não tem, eu posso falar isso porque a gente não tem essa divisão, eu posso falar porque, assim, hoje, não, mas a Secretaria é a autoridade metropolitana, isso diz respeito à política de uma Secretaria de Mobilidade, conversa com o município, mas é a Secretaria que toma as suas decisões, junto com os empresários, junto com as tratativas. Estamos conseguindo implantar muitas ações na região metropolitana, mas quando a gente tem essa divisão, aí fica mais difícil você implantar um sistema único e sustentável de mobilidade. É isso, gente, acho que eu já falei demais. Obrigado.